elaborando no nosso cotidiano de pesquisas e estudos possam estar sendo efetivamente dialogados com quem está na ponta, vivendo a realidade social e tentando construir, seja trabalhos educativos, sociais e culturais significativos para a população, seja construir mudanças sociais significativas, sobretudo pela atuação dos movimentos sociais organizados. Então a gente busca esses espaços de encontro e de diálogo. E uma outra coisa importante é assim, o que é que nós, enquanto professores e estudantes da pós-graduação aqui em Educação da UFPB, particularmente nessa linha de Educação Popular, o que é que nós estamos estudando, o que é que nós estamos pesquisando, qual é a percepção que nós estamos fazendo da conjuntura atual, por exemplo, da educação popular, né, na realidade brasileira de hoje. O que é que nossos estudos, pesquisas e iniciativas estão propondo, estão apontando de desafios. Então a gente acha que esse curso é uma oportunidade também para que a gente possa estar dialogando sobre os resultados dos estudos e pesquisas nossos com todos e todas vocês, para que a gente não fique fechado ali no grupo de pesquisa, para que a gente não fique fechado nas quatro paredes de uma sala de aula da pós-graduação, ou para que esse conhecimento não fique só fechado nos repositórios, onde estarão nossas teses e nossas dissertações, ou mesmo nos artigos que a gente publica, que evidentemente são publicações, mas as publicações vão ganhando vida quando a gente conversa sobre elas, quando a gente se encontra e debate sobre elas, quando a gente propõe e provoca as temáticas que elas contemplam, para que a gente dialogue com todos e todas. Então, esses objetivos vários e mais alguns justificam a realização desse segundo curso. O primeiro curso foi realizado começando em 2023 e terminou ano passado, 2024. A gente fez na época um formato de um encontro uma vez por mês. Esse ano a gente está propondo uma programação mais dinâmica, onde a gente vai ter um encontro por semana. Vamos dar só a minha amiga Daniela, vem cá, Dani, que é professora também da linha de Educação Popular, para ela dar uma palavrinha. Daniela Barbosa. Mais uma vez, felicitar aos presentes, para esse convite que a nossa linha de Educação Popular aqui do programa de pós-graduação em Educação faz a todos e todas, movimentos sociais. A pós-graduação que eu queria saudar, pessoal na residência de saúde mental, levanta a mão. E isso a gente tem uma interlocução muito boa com a saúde mental e a educação popular em saúde. A gente quer despertar. Temos R1s, que a gente chama, residência do primeiro ano, e os residências do segundo ano, que vocês, através desse curso, quem sabe, nos 6 cenários de prática, pensem já nos TCRs, os trabalhos de conclusão de residência. Então, é esse o movimento. Claro que eu sou fisioterapeuta, Vendo o curso de medicina, professora Adriana aqui presente também, saúde, Professoras temos e professores da rede, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Vocês também são nosso público aqui, a gente tem muito interesse que vocês venham, retornem à universidade e, claro, que para a nossa linha de educação popular, para estar também no chão da escola, entre os muros da escola e extramuro desta escola. E saudar também aos pós-graduandos. Eu estou vendo a Andressa, eu estou vendo a Dayana, que já são estudantes, tem mais pessoas aqui. Sim, é verdade. E pessoas de movimentos sociais temos presentes? Sim, que bom, seja bem-vinda. Fórum, isso. Temos grandes professores, Pedro, e professoras da nossa linha que debatem, não vou citar todos, algumas já aposentadas, e outros presentes aqui. Estou vendo meus alunos de medicina, levantei a mão, e isso, a gente faz essa interlocução muito boa com o Centro de Ciências Médicas, tem a residência em saúde mental, que é do Centro de Ciências da Saúde, a educação nessa interlocução. É bom porque o professor Agostinho já sabe, o público que está aqui conosco, e não vou me delongar mais, passo a palavra a Pedro Cruz e dizer que serão grandes encontros, com certeza.
Valeu, querida. Então, a gente agradece, né, também a parceria com a residência do profissional de saúde mental, né, do NESC e da UFPB, e também dizer que a gente tem uma parceria muito importante com um grupo de pesquisa em extensão popular, que é o Estelar, que é um grupo de pesquisa que Dani e eu lideramos, e outros colegas, né, Henrique também, que faz parte do NUCLAR, que é um núcleo na Universidade de Economia Solidária e Educação Popular, que fica lá na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, e o Estelar está dando um apoio também, principalmente logístico, didático, na programação, planejamento aqui do curso. E nós temos duas estudantes aqui que são bolsistas do Estelar e que vão ser monitoras no curso. Levantem aí para todo mundo conhecer vocês, Samuele e Jéssica, certo? Então vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem aperrear nas duas, viu? Que elas vão estar dando esse apoio também ao longo do curso, viu? Obrigado, meninas. Bom, pessoal, e assim, de palavras iniciais, assim, eu queria, né, realmente fazer esse destaque, né, e dizer a vocês que, assim, a gente deseja que esse curso seja uma oportunidade de encontros significativos, de diálogos que enriqueçam nossa aprendizagem e fortaleçam a nossa ação no cotidiano, na ponta onde a vida e a educação acontecem, não é, Cristina? Já vou apresentar nosso mestre, nosso convidado de hoje. Então, para a gente fazer a abertura oficial do curso, quero chamar, né, com muita alegria, nossa diretora do Centro de Educação, a professora Adriana Diniz. Bem-vinda. Obrigado pela presença. Boa noite. Nossos cumprimentos da direção do Centro de Educação, eu, professora Adriana Diniz, e o professor Walter Rodrigues, que é o nosso vice-diretor do centro. Queremos saudar esse segundo curso de extensão em educação popular. Cumprimentar o professor Pedro e saudá-lo, Pedro, com muito entusiasmo, porque você realmente é daqueles que estão não apenas um dia, ou um mês, ou um curso na educação popular, mas é toda uma trajetória formativa, de militância mesmo em favor da educação popular aqui no nosso programa, na universidade como um todo. Saudar também a professora Daniela, né? Um prazer tê-la aqui no nosso centro. Quero saudar os estudantes de residência em saúde mental, né? Saudar os nossos estudantes de graduação, nossos e nossas estudantes de pós-graduação. Também saudar a professora Socorro Diniz e a professora Mara, que coordena a educação de jovens e adultos aqui na Secretaria Municipal de João Pessoa, também a professora Fátima, do Fórum de Educação de Jovens e Adultos, e cumprimentar as professoras, né, técnicas da Educação de Jovens e Adultos, da rede municipal aqui presente, saudar os nossos convidados, professor Agostinho, um prazer tê-lo conosco, dizer que para o Centro de Educação, essas duas dimensões que se intercruzam na noite de hoje são muito importantes. Primeiro, a extensão. A extensão, nós sabemos, o papel da universidade, essa formação para além dos muros da instituição, desse diálogo com a sociedade, que não é só ensinar e aprender, também pesquisar. Então, não é possível fazer acadêmico dissociado da vida cotidiana da sociedade, desses processos também de disseminação do conhecimento. Então, a gente sabe que é uma das dimensões, às vezes, mais olvidada de fazer acadêmico, menos prestigiada, mas que ela é, digamos, uma das pedras angulares da universidade. É assim que a gente considera no Centro de Educação, que a gente tem buscado impulsionar todos os processos de extensão. Na Paraíba temos projetos também de alcance regional para todo o Nordeste, e a gente tem motivado os nossos estudantes e docentes para a extensão. E aqui no caso relaciona extensão com a educação popular, que é algo que é da identidade deste próprio
do PPGE, que é o nosso programa de pós-graduação, e que tem a ver com a nossa própria história do Centro de Educação, que é um centro que historicamente defendeu, abrigou estudos e práticas relacionados à educação popular. Então, o curso de extensão, ele renova, ele atualiza toda essa discussão, mas ainda num momento tão importante no país, que é o pacto. Nós estamos agora no momento que é o Pacto Nacional, pela superação do analfabetismo e pela qualificação da educação de jovens e adultos, coordenado pela SECABI, do Ministério da Educação, e que tem como diretriz teórico-metodológica principal a educação popular. Então, a gente vive num momento que esse debate está posto na sociedade, ele está nesse retorno, a educação de jovens e adultos, que é uma política bastante complexa, que precisa se fortalecer no país, especialmente numa região como a nossa. Nós temos o maior índice de analfabetismo adulto na nossa região metropolitana. Então, de todo o Brasil, nós temos o maior índice de analfabetismo, e a gente tem também no estado da Paraíba, nós temos o terceiro maior índice de baixa escolarização, de ensino fundamental não concluído. E a gente tem, por outro lado, um centro de educação que está na coordenação nacional da formação para o pacto. Então, são professores daqui da Paraíba, isso é muito simbólico, emblemático, porque ao mesmo tempo que é a região, é daqui também que vem essa formação, por tudo que a gente já tem acumulado na UFPB, no PPG, na Cátedra Unesco de EJA, com o professor Timothy. E eu só termino assim, saudando que nos tempos de hoje, em que a gente precisa fortalecer a democracia no país, um país que enfrentou um 8 de janeiro, que tem tantas repercussões ainda no nosso fazer do dia a dia, nas concepções que estão aí na sociedade. Falar de educação popular, formar sujeitos para um pensamento crítico, para a participação, considerando seus saberes, suas trajetórias, seus conhecimentos, é algo muito potente quando a gente pensa no fortalecimento da democracia, quando a gente pensa numa transformação social. Então, saudações, que tenham um excelente segundo curso de extensão e contem sempre com a direção do Centro de Educação. Muito obrigada. Queremos aí também agradecer a coordenação do PPGE, que infelizmente os colegas não puderam estar aqui, porque tinham viagem, também outros compromissos, com o professor Eduardo Jorge e o professor Marcos Quintanilha, que também estão dando todo o apoio para a Vou trazer o nosso convidado para fazer a aula inaugural do nosso curso. Ele é professor da Universidade de Pernambuco, doutor em Educação aqui pelo nosso programa de pós-graduação em Educação, estudando Criatividade em Paulo Freire, e é uma das pessoas que, assim, mais não só escreve, pensa, teoriza sobre a educação popular, mas vive a educação popular, Como ele diz, e nosso querido amigo Fernando Abad também diz, a educação popular tem que ser uma prática de vida, vivida, e você é um mestre que nos ensina muito isso. Então, quero chamar aqui para estar com a gente o professor Agostinho Rosas. Bem-vindo. Boa noite a todas e todos. É sempre uma alegria imensa vir para cá, mas é uma alegria imensa verdadeira, aquilo que Paulo Freire diz, que o diálogo verdadeiro se faz com a palavra verdadeira. E o motivo pelo qual a verdade se instaura no meu prazer é porque a minha opção de todas as universidades para a minha formação doutoral foi esta casa por conta do curso que havia. Então, educação popular é minha escolha. A educação popular não me escolheu.
eu escolhi a educação popular e, como o Pedro estava dizendo, e o Fernando vem conversando muito nesse sentido, eu entendo que a educação popular não pode ser uma questão de orientação no sentido das metodologias ou da aplicabilidade, mas é um estilo de vida, é uma filosofia como estilo de vida. Então, eu penso que a educação popular, ela nos torna pessoas melhores, né? Ela nos faz pessoas mais humanizadas nesse processo. Por isso que a educação popular é, para mim, um campo de profundo amor, né? Uma amorosidade profunda no sentido da minha permanente avaliação de mim mesmo como homem, como pai, como esposo, como avô, né? Então, essa coisa toda de vida humana. Então, eu entendo a educação popular como estilo de vida, né? Portanto, eu sou muito grato a essa casa, sou muito grato aos amigos que eu conquistei nessa casa, a relação que fomos constituindo, né? Então, eu sou profundamente grato pelo convite, por estar aqui, porque é sempre desafiador, né? Quando eu ouvi o Pedro falar desse curso de extensão que se renova, para mim tem um nome, Esperança. Para mim o nome chama-se Esperança. Então é um curso de extensão em educação popular, pensando a educação popular, mas é a esperança, porque quando a gente começa a ver pessoas buscando a educação popular em sua formação, acende a esperança. A esperança de a gente pensar numa sociedade diferente, um mundo diferente, com características diferentes e principalmente com a valorização da humanização do humano no processo de sua cidadania. Então eu sou profundamente grato. Com essas palavras eu quero dizer do meu afeto, do meu profundo afeto, do meu querer bem, da minha corporeidade que se mistura entre Recife e João Pessoa. Então, daqui eu tenho uma profunda admiração. Ao mesmo tempo, quando eu digo isso, eu responsabilizo vocês, né? Vocês são, hoje, a casa responsável por manter viva a formação no campo da educação popular. E foi por isso que eu escolhi aqui. Eu vim para cá, saindo de Recife, onde Paulo Freire nasce, onde ele vai viver muitos dos seus anos até a saída pelo exílio, mas ali nasce o MCP, o Movimento de Cultura Popular, numa relação de forças políticas numa época que estávamos pulsando a credibilidade de uma democracia que fosse verdadeira, uma democracia transformadora. Essa mesma democracia, lá em 64, foi habitada, foi reformada, foi invadida e foi retirada da credibilidade do povo brasileiro. E nós vamos assistir isso se repetindo alguns anos atrás, com um emergir dessa nova característica de uma profundação autoritária, talvez muito mais perigosa do que foi em 64. Né? E aí eu sou obrigado a dizer que eu me reconheci naquele processo de eleição, eu me reconheci ignorante, eu me reconheci inocente.
Na medida que eu acreditava que a democracia estava sólida no Brasil, e me descuidei. Né? E ao me descuidar, eu percebi emergir uma força destruidora que ela teve um impacto muito maior na nossa formação humana do que a pandemia. Se a gente fala que a pandemia teve efeitos no estado orgânico humano de muitos anos ainda para frente, aquele processo autoritário, debochado, falso que nós vivemos, afetou a nossa essência, afetou a nossa condição emocional, tirou de nós a dignidade e impôs um sistema de dispersão dos valores mais democráticos. Tirou da gente a verdade. A palavra falseada, ela começou a incorporar valores da dúvida. E hoje, a palavra verdadeira, ela precisa ser pronunciada com muita força. Porque nós não sabemos mais distinguir a força da palavra política de ordem, inclusive dos movimentos sociais. Porque os palanques de centro-direita e da direita extrema se apropriaram dessas palavras e passaram a fazer uso delas consensualmente, de tal maneira que a gente não sabe distinguir a verdade da pronúncia. E é por isso que nós temos que aprender a exercitar a observação, o olhar atento no sentido de um posicionamento crítico para a política pública nacional brasileira. E eu acredito que a educação popular é uma força filosófica, sociológica, antropológica para manter viva a nossa condição de brasilidade. E é por isso que eu digo, vocês aqui, com a linha de pesquisa em educação popular, a coragem desses guerreiros e guerreiras, eu tive a oportunidade no ano passado de ver a Daniel entrar na linha e agora eu vejo ela permanecendo na linha. Então isso exige ousadia corajosa, né? Porque quem está na luta dos movimentos sociais, quem está na educação dos jovens e adultos, quem está nos projetos de intervenção com a alfabetização no campo, a educação do campo, a educação indígena, quilombola, quem está vivendo esse movimento, sabe na pele o que significa as nossas trajetórias por uma bandeira de luta em prol do ser do humano. Né? Então essas primeiras palavras, elas são de agradecimento. São palavras do reconhecimento do que esta casa faz. E eu me orgulho de ter sido estudante desta casa, numa formação com pessoas fabulosas. Né? Foi ali que eu conheci a Aline de perto. Éramos estudantes na ocasião. E, se eu não me engano, estávamos no mestrado, né? Ou já estava no doutorado na mesma turma. Então, uma turma atrás da isso dá uma discussão filosófica da primeira, né? Mas não é bem o tom de hoje, não é? Pois bem, mas isso aí foi muito prazeroso. E aqui, com a educação popular e discutindo com o Zé Neto, eu fui entendendo o verdadeiro significado de um movimento na universidade. Naquela época, nós trouxemos para cá os movimentos sociais. Nós fazíamos as místicas aqui dentro.
Nós tínhamos um debate ferrenho acerca da praxis, das utopias no chão dos movimentos sociais. Então, isto nos colocou de antemão de pensar a universidade de uma maneira diferente. Ao mesmo tempo, nós fomos vitimados, né, enquanto um programa, na sua história, em torno dos movimentos sociais da educação popular, da origem do mestrado para o doutorado, nós fomos vitimados porque era uma mudança do Ministério da Educação exigindo que o curso que era de educação popular, a pós-graduação em educação popular, ela teve que ser transformada em linha de pesquisa. Então, isso foi uma luta política interna dentro do PPGE, que nos deu uma base sólida de repensar os valores de uma universidade em movimento. Portanto, eu tenho muitas razões para ser grato, para dizer dessa minha amorosidade com essa casa, com as pessoas daqui. Foi aqui que eu fui repensar o conceito de extensão. O Estelar, eu fiz parte dos primeiros grupos do Estelar. O Senapop, eu fiz parte da criação do Senapop. Então, quando eu fui vendo aquilo, eu digo, caramba, eu estou ficando velho de verdade. Porque se está agora a segunda turma em extensão, bom, então nós estamos já em 2008, concluindo a turma. Portanto, já teve várias outras formações, e isso é extraordinário. Portanto, fica aqui meu agradecimento a todos e todas. E deixei para fazer a menção do que eu estava ouvindo das pessoas, de falar, por último, desta categoria de agradecimento, mas que não é necessariamente uma ordem final. É a meu agradecimento às pessoas da área da saúde. Por que o meu agradecimento? Porque a área da saúde é uma das áreas que vem fazendo, um movimento de resistência danado com projetos na educação popular. Então, quando a gente vê essa luta pelas políticas públicas resistentes dentro dos nossos governos, a luta de pessoas para manter uma saúde pública gratuita e que ela seja de qualidade na excelência, quem está no campo da saúde sabe o que significa essa batalha. Porque sabe o que significa estar dentro de um centro de discussões marcado pela força da exploração do capital. É um capitalismo selvagem que está empurrando ladeira abaixo a qualidade do atendimento clínico, médico, das várias dimensões. E isto a gente tem que elogiar. Elogiar no sentido do reconhecimento. Isto gera um elogio e uma responsabilidade, porque não podemos deixar a peteca cair. Temos que manter ativo este trabalho e com nossa produção e com ética e uma moral de vanguarda marcada por essa medicina humanizadora, nós podemos
tocar nas almas e no coração de outras pessoas, para que possam entrar nesse movimento e juntar-se nessa luta pelo povo brasileiro saudável. Bom, então essa é a minha maneira de dizer muito obrigado por estar aqui. E, ao mesmo tempo, da alegria de saber que o Senapop está aí lutando, fincando e fazendo seus movimentos e que vão trazer uma parte da velha e média guarda, não é? Porque está trazendo aqui um grupo forte da discussão da educação popular. Então isso é muito interessante. Para quem está fazendo a formação com mestrado, doutorado, tem uma tese de um amigo, o Marcelo Germano, que eu acho muito interessante e deixa aí a sugestão para a leitura, porque ele coloca a ciência e as universidades no campo da reflexão, em educação popular. E ele vai dizer o seguinte: a tese é a popularização da ciência. Olha, a popularização da ciência. Parece que é tudo aquilo que a ciência não quer, né? Tornar-se popular. Muito obrigado. Bom, mas vamos lá então. Agradecimentos feitos, e quando eu faço agradecimento às pessoas, eu não vou para os nomes, porque eu estou com uma desgraça de uma proteína que pegou meu cérebro e me faz esquecer de um bocado de coisa. Aí, resultado, eu não vou cair nessa armadilha. Então, meu beijo no coração de todas e todos, com muito afeto e respeito. Para conversar com o tema que o Pedro me advertiu várias vezes, educação popular na contemporaneidade, principais questões e desafios, eu vou começar, se me permitem, dizendo que eu penso por extensão. Né? Isso para mim é muito importante. Por quê? Porque, veja, aquilo que estávamos ouvindo há pouco, a extensão como sendo bom, esse vínculo acadêmico de menor prestígio. Ultimamente nós estamos mostrando que não é bem assim. E não é bem assim porque a extensão ela está conseguindo entrar nas salas de aula coisas de tal maneira que desde a educação básica, passando pelas modalidades de educação e chegando no ensino superior, a extensão ela está começando a se visitar, coisa que a pesquisa, quando fazia, e faz ainda, ela vai, capta as informações, mas não volta. Era uma das grandes críticas que se fazia com os projetos de pesquisa, quando se vai para dentro dos movimentos sociais ou para dentro das escolas, e que vai para lá, extrai de lá os elementos da dedução, da reflexão para a produção do conhecimento, mas esse conhecimento produzido não retorna. E quando ele retorna de maneira inacessível ao público. Né? A extensão não. Porque a extensão, quando vai, ela se modifica ao modificar-se. Então, ela está nesse movimento. Os projetos de extensão exigem essa relação entre o acadêmico, entre os seus projetos e, por outro lado, a mudança que se dá no lugar em que vai se fazer a praxe extensionista. Ora, qual é a grande questão? E aí os fóruns de extensão a nível nacional, já desde o final
dos anos 90, entrando para os 2000, já vem discutindo que não dava mais para continuar nas práticas assistencialistas. Era necessário fazer um movimento de uma extensão pulsante, uma extensão que tivesse um movimento mais atento ao outro. Então, os movimentos sociais começaram a se permitir abrir-se a alguns projetos de extensão. Isso nós vamos ver em Pernambuco, que é onde eu posso falar. Nós estamos com projetos de extensão que estão possibilitando o reerguer das etnias indígenas, que foram praticamente dizimadas do solo pernambucano. Né? Muitas das comunidades indígenas, elas foram sendo destruídas em praticamente todo o seu povo. E voltamos agora e estamos com 13 etnias em vigor. Então, luta pela terra, a luta pelo trabalho na terra, a luta pelo seu direito de permanência na terra e pela valorização das suas várias culturas. A cultura local com a busca histórica daquela cultura que foi invadida. Então, portanto, esse movimento da extensão vem possibilitando uma mudança no próprio conceito da prática extensionista. Não é somente ir para a comunidade, é como a extensão volta para a universidade. Né? Como ela vai sendo modificada por aqueles que sofrem os impactos do cotidiano, da realidade da população. As comunidades ribeirinhas que nós temos, e não como o Amazonas, não com aquele mesmo conceito ribeirinho, mas as nossas comunidades que Paulo Freire chamava na época final dos anos 50, início dos anos 60, dos vulcanos, as nossas comunidades que estão na margem dos rios extremamente poluídos, vivendo da poluição. Então, a poluição como uma fonte de vida é uma coisa aparentemente contraditória, né? Mas está se aprendendo a fazer uso da poluição como algo que pode gerar condição de vida das pessoas. Então é algo aparentemente contraditório, mas que tem dado para as universidades uma possibilidade de se reconceituar sobre os significados simbólicos da malvadeza contra a natureza. Então, isso remete a gente a ter que pensar quais os projetos de sociedade vamos nos fundamentar para dar força a essa prática extensionista. E aqui eu visualizo a questão da educação popular. Porque, como eu venho dizendo, a educação popular não é um campo de pura aplicação. É a maneira de eu estar no mundo. A maneira de olhar as pessoas, a maneira de eu falar com as pessoas, a maneira de eu me dirigir à natureza, de eu me dirigir aos bens, a entender as relações de força na contradição política, a linguagem e o processo dialógico, como estabelecer uma comunicação que o outro seja verdadeiramente sujeito do processo. Como que eu, que tive a condição do privilégio de uma formação escolarizada, acadêmica, como é que eu vou estar com aqueles que não tiveram? Como eu vou me dirigir a essas pessoas de tal maneira que ele me reconheça como mais um e não como sendo o doutor? Mas que me reconheça na semelhança
e na diferença pela condição humana e na busca de minha cidadania. A linguagem, portanto, diz um amigo chamado Celso Augusto Conceição, que é linguista da área de letras, lá no Rio Grande do Sul, ele conversa comigo. As nossas conversas são sempre singulares, porque começa tipo assim, sábado, 3 horas da tarde, e termina domingo às 3 horas da manhã. E sem intervalo, banheiro, comida, água, a gente esquece de tudo isso. E é só conversando sobre a palavra, a força da palavra, a política do emprego da palavra, entre um professor de educação física e uma área de letras e linguística. Então é sempre muito saudável, né? Muito saudável, muito curioso. Mas o que é que a gente vem debatendo? Nós precisamos entender a palavra enquanto sua construção política, enquanto sua força política de penetração nos espaços mais agressores da humanidade. Nós precisamos levar para os espaços dialógicos a condição do debate, de busca dos argumentos com que se convence, sem explorar, sem negar o conhecimento do outro. Como que a gente chega ao diferente que se olha diante de nós, se reconhece de cara menos, e vamos trabalhar com eles o fortalecimento de sua cidadania para que horizontalmente a gente possa discutir uma prática social, política, com culturas diferenciadas. Então, me parece que o grande quadro que nós temos hoje, ele é global. Nós que estamos aqui não podemos perder em nenhum minuto a atenção do que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Quem ouviu a reportagem ontem deve estar assustadíssimo. No momento que estão discutindo a paz, o que nós vamos dizer é: se a Ucrânia persistir, segundo o presidente russo, na teimosia da não paz, que significa ceder à Rússia, ele cogita numa guerra nuclear. Quer dizer, meu amigo, hoje, onde a fumaça há fogo, não podemos ficar no estado da inocência achando que isso é placebo ou que isso é uma linguagem falsa. Quando o cara daquele faz uma ameaça, meu companheiro, tome cuidado. Nós precisamos ter muita atenção. Os impactos que nós estamos vivendo nesses últimos 2 dias, o mundo, de certa maneira, está parando para ouvir o que vai sair entre Estados Unidos do Norte e China com as taxações no mercado internacional. E isso vai impactar diretamente o nosso bolso. Nós estávamos vendo ontem o Haddad falando do novo plano, uma reforma tributária. Isso vai cair diretamente nos insumos, nas questões que estão. Quem discute, por exemplo, o debate da alimentação, dos grãos, quem está discutindo a economia solidária, quem está nesse debate, está acompanhando diretamente a força do capital modificando o agronegócio. Se a gente achava ruim o agronegócio, agora o agronegócio está num nível muito superior. E a gente não está mais conseguindo dar conta da perversidade desse movimento político, do favorecimento que se está dando para ele.
há alguns anos atrás, a Folha de São Paulo publicou uma manchete. Que isso já acendia naquela década o que nós estamos vivendo hoje. Naquele tempo dizia, se hoje nós temos a nostalgia do que significou os movimentos políticos de repressão do capital na Guerra Fria, naquela época o controle do capital mundial estava na mão das famílias, grupos de famílias. O grande problema atual é de que isso já não é mais assim. É na mão de 120 pessoas. O dinheiro mundial está sob o controle de 120 pessoas. Então agora a gente começa a olhar para aquilo e dizer, caramba, eu pensava que eu tinha poder de decisão. Não. O nosso poder de decisão, eu só vou voltar aqui alguns aninhos, 1959, Paulo Freire escreveu na Educação e a Qualidade Brasileira a seguinte tese: um dos grandes problemas que temos no povo, no Brasil, é que as políticas públicas nunca tiveram ascensão do povo no seu processo decisório. E é verdade, as nossas governanças mais tangentes do neoliberalismo estavam no campo de um certo modo que era populista, nunca verdadeiramente popular. E o que nós estávamos assistindo é isso. A roupa que eu estou vestindo, eu não produzo. Toda a minha cultura que está aqui, em termos de utensílios que está pendurado no meu corpo, eu não produzi, eu compro. Então é a força desse investimento, desse capital, que está me levando a ter as coisas. Mas quais são as minhas verdadeiras produções? O que é que nós verdadeiramente estamos produzindo? A comida que nós cozinhamos não somos nós que estamos plantando. Nós, que eu digo, aqueles que não estão no campo. As doenças que nós estamos alimentando, elas são decorrentes de algo que eu não controlo. Há muitos anos atrás, ainda adolescente, eu pensei que eu ia para o campo das galinhas, de cuidar das galinhas, de vender da avicultura. Eu fazia zootecnia e aí eu fui para essa área e eu achava que eu ia montar. Bom, talvez pela influência da família, por conta dos movimentos de cultura popular que minha família viveu, com a MCP e por aí afora, eu fui logo desestimulado. Mas por quê? Bom, eu acredito que, se não todos, a grande maioria de pessoas aqui come frango. Pois bem, qual era a malvadeza contra os frangos? É que você recebe o pinto de um dia e tem que fazer ele atingir a condição de corte o mais rápido possível para gerar recursos. Consequência, luz. O frango fica 24 horas sob o efeito da luz. Enquanto tiver luz, ele está comendo. Então ele come tanto que adoece. Aí começa a colocar a medicação. Bom, para que ele possa comer e fazer com que aquele organismo absorva, tome hormônios. Aí joga os hormônios para dentro do frango. E depois os antibióticos. Qual é o grande problema? É que são drogas que não são diluídas com a fervura e o cozimento. Então, tu come o frango, está botando para dentro os fármacos. Então, essas questões começaram a levar para a gente uma série de adoecimentos
que são simplesmente desafio para a cabeça de pesquisadores controlar as novas bactérias, essas bactérias transgênicas, essas quase inteligentes, né? Se brincar, ela está superando muito de nós. Mas estão aí. Portanto, eu penso a extensão como esse lugar de um espaço, lugar e espaço, né? No conceito da própria epistemologia de lugar e espaço, com uma intervenção política que, se nós olharmos com muita atenção, podemos fazer profundas mudanças.